chegou na temperatura de inóculo, uma coisa muito importante que a gente tem que fazer é oxigenar o mosto. Porque o que importa é o oxigênio dissolvido. A 28 graus, depois de 10 horas, não tem mais oxigênio dissolvido nenhum naquele nosso mosto. Então é importante a gente aerar novamente aquele mosto e aí inocular a nossa levedura na temperatura correta de fermentação. E dá para baixar uns 2 graus abaixo para inocular uma temperatura mais baixa e deixar subir já direto? Esse é o que eu faço e é o que eu recomendo, né? Então, aí agora vem aquele raciocínio que a gente teve ao inverso. Quando eu inoculo a levedura 2 graus abaixo, eu quero fermentar a 18 graus lá no começo da minha fermentação. Então eu vou inocular a levedura a 16, ela vai estar naquele ambiente mais frio. Vou colocar a temperatura do meu controlador para 18. Então eu inoculo 2 graus abaixo, mas eu seto a temperatura do meu controlador para uma temperatura mais baixa. Na mesma hora do inóculo já? Já. Ou vou deixar a temperatura ambiente, né? Se está mais frio ou se é uma levedura que permite temperatura ambiente. Quando a levedura começar a entrar em atividade, e não só em atividade de fermentação, mas em atividade de multiplicação celular, ela já começa a gerar reações exergônicas, que vão endergônicas, que vão gerar calor. Isso faz cerveja também? Isso é o que faz cerveja, é aquele calor gerado durante a fermentação. Então, quando a levedura começar a se multiplicar, ela vai liberar calor. E aí a temperatura vai subir naturalmente. Então, a levedura ganha velocidade de fermentação, ela ganha velocidade no seu metabolismo e ela acelera. Então, você inocula abaixo, deixa a levedura acelerar sozinha, controla, passou de 50% de atenuação, aproveita que a levedura ainda está consumindo açúcar, aumenta de novo a temperatura. O que não dá para fazer é querer, por exemplo, que nem numa lager, fazer o descanso do diacetil depois que a levedura atenuou. Pensa no inverno. Isso é um erro bem comum. Bem comum, A gente está lá a 4 graus no ambiente no inverno. E aí depois que a levedura atenuou, você quer subir a temperatura de fermentação. Da onde? Se os nossos fermentadores não são adaptados para passar água quente ou vapor ou calor neles, né? Então a gente tem que aproveitar o calor gerado durante a fermentação para fazer esses aumentos de temperatura e acelerar a levedura, acelerar o metabolismo. E normalmente 50% acontece em quantos dias, mais ou menos? De 48 a 70 horas, mais ou menos. É 2, 3 dias. O legal é medir, Medir a cada 24 horas, né? Vai dar, para ver quanto é que deu. Você 50%. sabe a sua OG. Você tem a sua FG prevista. A FG prevista. Aí quando ela bater ali nos 50%... Divide por 2, simples assim, né? Simples assim. E bacana. E quantos graus eu subo essa temperatura para fazer esse diacetil? Quanto que você deixaria subir? Falando descanso de diacetil, pensando que vocês inocularam a 10, estão fermentando a 12, né? Subiria tranquilamente para os 15 graus. 2 a 3 graus? 2 a 3 graus. Sempre respeitando, pessoal, a faixa de cada levedura. Então vamos supor aqui, essa German Lager da Levtech, ela fermenta de 8 a 15 graus. Então eu vou trabalhar nessa faixa. A Sazon, que fermenta de 18 a 28 graus, eu tenho uma faixa muito maior para trabalhar. Então sempre peguem a temperatura mínima e máxima da levedura que vocês estão trabalhando e trabalhem dentro dessa faixa para ter uma segurança.